não há boa árvore que dê mau fruto, nem má árvore que dê bom fruto, porque cada árvore se conhece pelo seu fruto, pois não se colhem figos dos espinheiros, nem se vidimam uvas dos abrolhos. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal, porque da abundância do seu coração fala a boca. Amados irmãos, Shalom de Yahushua. Pelos frutos se conhece a árvore. A árvore nesta figura se refere não vidas humanas, mas o testemunho das pessoas. E Yahushua está se referindo como árvore aqui às pessoas, e nós entendemos que ele fala da natureza de cada uma delas. Porque quando o testemunho é comparado com um fruto mau, aqui já está mencionado o destino, que é ser cortado. E essa figura nós sabemos muito bem que se refere ao lago de fogo. Esses ramos cortados e lançados no fogo é uma figura do lago do fogo. Destino de quem? Destes filhos da serpente que já mencionamos. Então, o quebra-cabeça está se formando, está ficando cada vez mais completo. Continuando neste raciocínio, falando sobre árvore, nós temos aqui uma outra figura, onde Yahushua é comparado com a videira verdadeira. Nós falamos muito desta árvore do conhecimento do bem e do mal até agora. Vimos que se refere uma metáfora, uma figura da natureza maligna, de uma atitude impensada do primeiro casal, Adão e Eva. Mas falamos pouco da árvore da vida. E sempre quando a árvore da vida é mencionada no Éden, todos os estudos dizem que ela é a figura de Yahushua Mashiach. E como nós podemos ver, Yahushua está no centro de toda a vontade do Pai Eterno, o nosso Criador Yahuwah. Em muitos textos está escrito no Mashiach, em Yahushua. Ou seja, assim como aqueles ramos, somos nós que não podemos fazer nada de nós mesmos, assim também é o nosso Salvador, Yahushua Mashiach, com relação a seu Pai e com relação a nós, que somos os seus ramos. Nós, em outra figura, somos comparados com os membros de um corpo no qual ele é o cabeça desse corpo. E agora é comparado como uma videira, essa árvore da vida, porque dele sai vida, sai poder, sai toda a vontade do nosso Criador Yahuwah, que planejou fazer tudo para o seu Filho e por intermédio do seu Filho. Amados, jamais podemos pensar que aquela vida que é Adão, e não só Adão, mas todos os seus descendentes, a partir do momento que eles foram expulsos do Éden, era a mesma qualidade, o mesmo padrão de vida que eles tinham antes. Esse padrão era totalmente diferente e esta qualidade de vida também. É difícil para nós sabermos como era exatamente as coisas do Éden, porque além de ser um padrão que está acima do nosso, algumas coisas que nem chegaram a acontecer como Yahuwah tinha planejado, ainda torna essa questão mais difícil. Mas, pelo que aprendemos com a própria Escritura, o propósito inicial do Eterno, que a reprodução da raça humana não se daria através de uma relação sexual como aquela que conhecemos hoje. Veja bem, o nível caiu incomparavelmente, mas mesmo assim, nós, os homens, ainda somos superiores aos animais. No entanto, no que se refere à reprodução da raça humana, nos assemelhamos aos animais. Quero trazer alguns exemplos aqui para nós compararmos e ver o que foi perdido
e o que foi mudado. Nós temos aqui Abraão e Agar, a serva de Sara, sua esposa. A palavra diz que eles decidiram ter esse filho. Ele é chamado de um filho segundo a carne. E temos também Abraão e a sua esposa Sara. É bem verdade que o nascimento se deu da mesma forma que nasce todas as pessoas, mediante a uma relação de um homem com uma mulher. Mas podemos observar algo diferente aqui nesses dois filhos, o da carne e o segundo o espírito de Al. No caso de Ismael, o primeiro filho que Abraão teve com a serva Agar, ele simplesmente decidiu esta questão por conta própria. Quanto a Isaac, ao filho da promessa, um mensageiro de Al veio até a sua tenda e falou que daquele dia a um ano Sara teria um filho. Então veja bem, ainda que por meios normais, afinal já caímos o padrão, já habitamos numa terra, já vivemos num corpo corrompido. Mas ainda assim podemos ver aqui a semente da promessa de Ial na vida de Abraão e Sara. Esse casal já estava em idade avançada. A esposa de Abraão, Sara, era estéril. Exatamente essa demora que fez com que eles usassem de artifícios humanos. Mas algo se cumpriu. Isaac nasceu mediante a palavra de Ial. Como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? O que tu semeias não é vivificado, se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão como de trigo, ou de outra qualquer semente. Mas Ial dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Nem toda a carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens, e outra a carne dos animais, e outra a dos peixes, e outra a das aves. E há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol, e outra a glória da lua, e outra a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Assim também a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo em corrupção e ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em vergonha e ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza e ressuscitará com vigor. Semeia-se corpo animal e ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Mas não é o primeiro o espiritual, senão o animal, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, Iauxa, é do céu. Qual o homem terreno, tais são também os terrenos, e qual o homem celestial, tais também são os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do homem terreno, assim traremos também a imagem do homem celestial. E agora digo isto, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Ial, nem a corrupção herdar a incorrupção. Quando o homem, Adão, ainda não havia sido formado, Ial disse para seu filho, Iauxa: façamos o homem segundo a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Esse nível elevado, esse padrão, essa qualidade de vida que eu mencionei, se enquadra nesta questão. Sabemos pelas Escrituras que Iauxa é um homem celestial e que Adão é um homem terreno, mas pelo que aprendemos pela palavra, nesse tempo em que Adão viveu antes da queda, ele era muito parecido com Iauxa. Outro ponto que me leva a crer
que, segundo os planos de Ial, esta reprodução da raça humana se daria pela palavra de Ial, é a questão do nascimento de Yahusha nesta terra. Nós sabemos muito bem que, sendo Yahusha um homem perfeito, ele entrou nessa terra pela porta e ele nasceu da semente de José e da semente de Maria. Porém, a forma com que isto aconteceu foi uma forma milagrosa. Há quem diga que Yahusha só tem mãe, mas não tem pai humano, que José é apenas o seu pai adotivo. Mas isso simplesmente faria de Yahusha um homem imperfeito. Para ele ser 100% homem, ele precisaria de ser filho de José e filho de Maria. Mas a forma com que isto aconteceu, aí sim há um milagre. E Ial, com o seu poder, tomou essa semente e introduziu no óvulo de Maria. E vemos mais um detalhe aqui. Ial enviou um mensageiro até Maria e esse mensageiro trouxe a ela a palavra de Ial. Portanto, ainda que não sabemos exatamente todos os detalhes do propósito de Ial para a reprodução no Éden, uma coisa sabemos muito bem: um homem nasceu na terra e esse homem é Yahusha. Nicodemos, um mestre em Israel, não podia entender as coisas celestiais e nem as do Éden, mas algo lhe foi dito por Yahusha. Necessário é nascer de novo. E isso nos leva à reflexão. Por que é necessário nascer de novo? Certamente algo estava errado conosco. Algo estava errado com o nosso primeiro nascimento. E quando nós nascemos de novo, qual é a semente? A palavra. A semente que nos gera de novo é a palavra de Ial. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. E no final de tudo nós vamos ver que carne e sangue não entrará no reino dos céus. Então, aos poucos, nós vamos nos tornando cada vez mais parecidos com Yahusha, a árvore da vida que falei no princípio, e as coisas referentes à nossa herança pecaminosa vai ser destruída, porque tudo que se refere a essa velha natureza vai ficar aqui. Eu creio que Ial preparou a relação sexual entre um homem e uma mulher para o deleite do casal. Porém, como seres humanos, vivemos num nível tão baixo que algo criado para ser tão especial se tornou instrumento de todo tipo de degradação, de todo tipo de depravação. O homem no pecado conseguiu fazer desta relação, que aos olhos de Ial seria santa. Como consequência, temos brigas, traições, ciúmes, separações, estupro, violência física, comércio e até morte. Amados, esta é a porção de hoje, mas essa história vai continuar no próximo vídeo. Um forte abraço, até breve.